Boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Lar Irmã Zarabatana. Hoje teremos a grande oportunidade de conversar com João Regis. Ele é coordenador nacional de expansão do CVV, Centro de Valorização da Vida. Faremos uma breve reflexão sobre o suicídio, conversaremos sobre os serviços oferecidos pelo CVV e também sobre a importância do trabalho voluntário. Mas antes, eu convido a todos a elevar o pensamento ao Mestre, pedindo que ele nos envolva, nos proteja e que Irmã Zarabatana, mentora espiritual de nossa casa, esteja presente nos intuindo, nos orientando para que os trabalhos dessa noite sejam conduzidos de acordo com os seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos conversar hoje aqui com o João Regis e está nos dando a honra aqui de compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência durante esses anos aí de trabalho dedicado ao CVV e que beneficia tantas pessoas. João Regis, seja muito bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco e eu agradeço muito a presença e essa oportunidade que você está nos proporcionando. Muito boa noite, Marina, muito obrigado pela oportunidade também. É um prazer estar aqui com você e me coloco à disposição. Muito obrigada. Então, hoje a gente vai enriquecer aqui o nosso canal, trazendo um pouco dessa sua experiência. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho desenvolvido no CVV. Um coordenador de expansão tem uma responsabilidade muito grande na captação de voluntários, no preparo das pessoas, não é verdade? Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre o trabalho do CVV, o trabalho que você desenvolve lá no CVV? Então, o Centro de Valorização da Vida é um serviço de apoio emocional cujo tempo de duração já fazem 59 anos. Foi fundado em 1962 por um grupo de jovens abnegados que foram tocados numa das palestras de estudo sobre a fé sem obra é morta. Nesses 59 anos de existência, nós estamos com mais de 120 postos, com em torno de 4.600 voluntários, e depois que tivemos o benefício do telefone 188 com ligação gratuita para quem procurar os nossos serviços, nós atualmente estamos recebendo uma média de 13 mil ligações por dia. Nossa, é um número grande, né? Impressionante. Sim. Todas as pessoas que queiram ou precisam conversar podem acessar os nossos canais, né? Tem o telefone 188, tem e-mails e por correspondência. Ainda vem pedidos de ajuda por carta, em pleno 2021. E antes da pandemia também nós oferecíamos o atendimento presencial. Durante a pandemia nós estamos seguindo os protocolos, né? E suspendemos toda a atividade presencial até for liberado. Exatamente. Agora está só através do canal virtual, né? O atendimento. Mas que dado importante esse, que número significativo, expressivo, né? 13 mil ligações por vida significa que foram 13 mil vidas poupadas, né? 13 pessoas socorridas. A gente costuma lembrar de que nem todas as ligações são com ideação suicida, né? Mas como o nosso serviço ele tem o cargo-chefe da prevenção, então as pessoas que nos procuram, nós vamos trabalhar com elas o sentimento que poderá levar à ideação suicida, né? Por exemplo, uma perda. A pessoa que nos procura com o sentimento com dificuldades de recuperar o sentimento, nós vamos conversar com ela sobre o seu luto, sobre o seu sentimento, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e com isso nós podemos aliviar aquela dor no momento. Nós costumamos dizer que somos um amigo temporário. Que bacana. Essa informação é importante, Regis, porque na verdade as pessoas têm essa ligação, essa conexão de que o CVV é especificamente para pessoas que estejam com essa ideação suicida. E muitas vezes se trata de uma depressão muito forte, né?
como você citou agora, em período de pandemia, o luto, né, o peso do luto, a perda de um ente querido, não saber lidar com as emoções e que no momento não tem, mas que possa vir a desencadear até uma tendência a suicídio ou uma vontade de morrer, de não estar mais aqui, de não continuar, não é? Durante a conversa que nós temos com a pessoa, nós procuramos sentir com ela o que está ocorrendo. Muitas das vezes as pessoas elas não sabem exatamente o que estão sentindo. E conosco, nós não somos melhores que de nenhum outro serviço nesta caminhada. Nós somos diferentes porque nós não aconselhamos, nós não direcionamos, nós não julgamos, nós procuramos aceitar o que é diferente de concordar, né? Nós procuramos aceitar a pessoa naquele momento do jeito que ela está chegando até nós. E nesta conversa, nesta relação que nós procuramos criar com a redução de ameaça, essa pessoa ela poderá contar para nós um sentimento que não é pecaminoso, mas que ela não pode contar em casa. Sim. Por falta da compreensão devida, né? Porque nós sabemos que quando a gente está bem próximo, a gente não tira tempo para escutar. A gente logo vai dando conselho, vai dando a receita, vai se justificando, né? Sem dúvida. E nesta conversa, nós percebemos de que a grande maioria não quer se matar. Ela quer matar a dor. Só que, por estar num transtorno, num emaranhado, eu sempre falo, numa sinaleira que não sabe para onde seguir os seus sentimentos, ela só vê o suicídio como solução daquele momento. E é muito gratificante, Marina e caros seguidores, é muito importante, é muito interessante, é muito marcante uma pessoa ter que ligar para um estranho para contar da sua dor. Então, isso nos move, né? Sem dúvida, Isso nos move porque nós somos um estranho e isso facilita que a pessoa venha até o CVV porque ela já escutou de alguém. O CVV ouve, o CVV conversa, o CVV acolhe. E é um treinamento continuado, né? O acolhimento, a empatia, desenvolver a compreensão. É isso mesmo. É um acolhimento amoroso, imparcial, né? Sem nenhum tipo de julgamento. É tentar acolher mesmo, escutar, ser um bom ouvinte, não é verdade? É um desafio continuado. É um desafio continuado, sem dúvida. Porque é tão fácil dar conselhos, né? Sim. Que não é o nosso caso. Então, a nossa desconstrução, nesse sentido, ela é permanente. Quando eu acho que eu melhorei, vem a tentação de dizer como eu faria. E como eu faria, pode ser que a outra pessoa não fará. E como nós faríamos, nem sempre é a maneira exata, é o nosso ponto de vista, né? Mas isso não quer dizer que seja a maneira coerente, a maneira correta, inclusive para aquela pessoa, né? Sim, porque cada pessoa, né, que nos procura ou procura qualquer outro serviço, inclusive os profissionais da área, né, ela traz aquilo que é muito particular dela. Carl Rogers, que é nós seguimos muito ele, né? Ele fala de que quando nós permitirmos que a outra pessoa se encontre e fale conosco, sem que nós criamos uma barreira de informações, ela automaticamente vai se desenosando, vai tirando seus nós e ela mesma vai se colocando numa linha de continuidade de vida. Que bacana essa visão. E nós temos muitos depoimentos, sabe? Eu estou ligando para o CVV há X anos e vocês fazem eu dormir, vocês fizeram com que o meu médico tirasse um pouco da minha medicação. Nossa, que legal. Vocês são o meu anjo da guarda. Então, assim, a gente cuida para não ter a dependência, né?
A gente tem esse cuidado. Mas agora com o telefone 188, então a dependência ela ficou mais difícil da outra pessoa ficar dependente daquele voluntário, porque o 188 atende o Brasil inteiro. Então é muito difícil, é raro, uma pessoa ligar e cair com o mesmo voluntário da semana passada, por exemplo, né? Entendi. E com isso também dá uma garantia para a pessoa daquela cidade, que às vezes ela diz, eu não vou ligar porque o Regis está naquele plantão, né? Numa cidade pequena, no meu caso aqui, né? A gente se torna conhecido por conta de outras atividades. E a gente tem dito de que ela pode ligar. Que para o Regis atender é uma realidade, porque nós temos mais de 100 ramais ligados, né? Sim, é muita coisa, né? Então, eu sou muito feliz por estar nesse trabalho, por poder ser, quem sabe, uma ponte daquela pessoa que não tem mais ninguém, que não está querendo contar para ninguém, porque é muito difícil. Muito, muito. Muito difícil. E eu concordo plenamente com o que você falou. Às vezes a gente, só o fato de escutar a dor daquela pessoa, porque a dor, ela tem um peso muito individual, né? De repente algo que pra gente parece ser muito pequeno, pro outro ela tem um peso muito maior. E então só o fato de a gente se colocar disponível para escutar, ela mesmo consegue dissolver aquele emaranhado, como você comentou, e consegue enxergar o caminho adiante, né? Como seguir adiante. Começa a encontrar mais clareza quando ela dissolve aquele emaranhado de pensamentos, de dores, de confusão, né? Porque na medida que alguém vai nos contando, e o voluntário do CVV também, ele continua humano, ele continua com problemas, ele continua com dificuldades, ele não se tornou anjo. Sim. Eu sempre digo, se eu ir no morro e me jogar para voar, eu vou me esbarrachar lá embaixo, né? Porque eu vou ser a mesma criatura. Mas na medida que o voluntário permite que a pessoa vá contando, às vezes a conversa é totalmente desconexa. Totalmente. A pessoa não sabe o que ela está sentindo, né? E se nós permitirmos nesta evolução gradativa que nós imaginamos que é possível, ela mesma vai se ordenando, né? E às vezes, no final da conversa, a pessoa fala assim, muito obrigado, você deu o conselho que eu precisava. E não foi conselho, foi só a escuta. A aceitação, a compreensão, né? A empatia. E muitas vezes o que a pessoa está nos contando bate com a minha ferida. Verdade. Né? Bate com a minha ferida. E aí eu preciso, naquele momento, esquecer a minha ferida e me reabastecer com a disponibilidade para outra pessoa. Para aquela pessoa que naquele momento está nos procurando. É verdade. Regis, a gente está no mês de outubro. Fala um pouquinho para a gente sobre ligação de jovens e adolescentes. É comum, porque eu vejo isso muito natural, um adulto pegar o telefone e buscar uma ajuda, né? Mas a gente não enxerga tanta naturalidade nisso quando a gente trata de crianças, jovens e adolescentes, né? Qual é o índice de ligação que vocês recebem? Como eu falei no início, nós estamos disponíveis para toda e qualquer pessoa que num determinado momento precisa ou quer conversar. O grupo a crianças e jovens, nós temos recebido bastante ligações. Devido ao sigilo, Marina, nós não temos um catálogo, nós não temos uma estatística, porque cada voluntário fica para si aquilo que veio no seu plantão, né? Mas o Ministério da Saúde é que faz esse levantamento e que tem esses relatórios. E, através dessas informações, a gente tem sabido de que muitas crianças, a partir de 6 anos, ligam para nós. Nossa, que interessante. Que dado interessante esse. E os jovens e adolescentes, eles preferem mais o teclado, né? Do que a fala. Então, também no nosso canal da web, onde o jovem escreve pelo seu
computador. Agora não é mais computador, a grande maioria é o celular, né? Então, naquele canal, a juventude e a adolescência tem usado bastante, até por conta dessas ligações. Houve um trabalho juntamente com a Unicef, onde se elaborou filmes para a área estudantil. Eu fico imaginando que já aconteceu no meu plantão, sem quebra de sigilo, eu vou falar, né? Já aconteceu no meu plantão de uma adolescente, de um jovem, de uma criança ligar e dizer: eu estou ligando porque eu estou com medo. Meu pai e minha mãe foram trabalhar, eu estou sozinho. E o que você vai dizer para essa criança? Do nosso serviço, de que nós não orientamos, nós não dirigimos, nós não fizemos perguntas especulativas, né? Então, imagina a minha alegria quando eu recebo essa ligação, misturado com o fator responsabilidade. Sim. Né? Alegria porque essa criatura lembrou do 188, né? Na hora do medo, da insegurança, aproveitando que o pai e a mãe não estão em casa para contar a dificuldade que o pai e a mãe são separados, né? Aproveitando que o pai e a mãe estão trabalhando para dizer de que ela não gosta de estudar o que o pai quer que ela estude. Então, para nós voluntários, é um misto. Alegria por poder estar presente. E o peso maior, porque, veja só, presencialmente nós não podemos atender menores de 18 anos. Entendi. Né? Presencialmente. E não podemos atender com o pai na sala também, por conta do sigilo. Né? E na rede, na mídia, no telefone, nos e-mails, porque nós respondemos e-mails também, né? Então, quando há essa identificação com uma voz trêmula, uma voz insegura, aí a gente procura o mesmo caminho de compreender, respeitar e aceitar, mas com um olhar assim: meu Deus, o que eu vou dizer? Né? Porque o que eu vou falar uma criança, né? Até 10 anos, que o pai foi para a reunião, a mãe foi para a igreja. É verdade. Aos nossos olhos e aos olhos certamente daqueles pais, fazendo uma ótima ação, né? Com certeza. Essa iniciativa, né, dela pegar o telefone e telefonar, ela poderia estar ali presa na rede social, né, na internet. Poderia. Né? E aí tem também as ligações um pouquinho mais severas, né? Mais contundentes para nós, mais exigentes. Eu estou aqui, eu estou me cortando. E aí nós nos colocamos novamente à disponibilidade de o compreender. E para surpresa, muitas das vezes, sem ser curiosos, a gente entra. E é muito doído para nós, nesse instante, entrar na dor do corte, na dor da mutilação. E muitas vezes a gente consegue estar presente, quase que 100% estar presente, mesmo que seja angustiante para mim. Estou falando agora do meu plantão, né? Sim. Mas se a pessoa confiou no CVV, eu preciso devolver essa confiança. Né? É verdade. E aí, no desenvolvimento dessa aceitação, dessa compreensão, desse respeito, desse colocar-se no lugar dessa criatura, há um envolvimento tão grande na emoção minha, enquanto voluntário, que preciso me segurar e certamente, como eu falava para você antes de nós começarmos a gravar, certamente a espiritualidade nos ampara e muito. E muito, sem dúvida. Temos um apoio aí espiritual muito grande, muito forte. Porque você vê aquela criatura que acabou de se cortar e dizer: o sangue, a dor aqui para mim não é nada diante da dor da solidão, do desprezo. Pois é, a pessoa quando chega a se mutilar, a cortar, né, chegar
ela tenta trazer para o corpo físico aquela dor interior, né? Para ver se a dor interior diminui um pouquinho, para ver se ela consegue externar tudo aquilo que ela está sentindo, desviar o foco, né? Porque também ela não está se compreendendo, sabe? Exatamente. E talvez na própria escuta consiga extravasar, né? Aquele sofrimento interior consiga ser extravasado, ser compartilhado. Sim, porque, veja só, desculpa, a emoção pega a gente. Veja só, ligar para um estranho para dizer sentimentos de adolescentes, dentro da impulsividade, sim, dentro de uma certa rebeldia, porque nós já passamos por lá, né? É verdade. Uma certa rebeldia, e assim, e nós propormos uma compreensão, e verbalizar: eu compreendo o que você está me dizendo, eu compreendo. E eu não posso dizer que eu sinto, mas dentro da empatia eu estaria me colocando no lugar dessa pessoa, né? Eu não estou sentindo, mas estou compreendendo, né? Eu estou percebendo, eu estou aqui com você. Então, uma coisa que me pega muito pesado e que me dá uma satisfação muito gostosa do dever cumprido, quando eu consigo dizer: mas eu estou aqui com você. Quando às vezes a pessoa diz: mas você não está me vendo. Mas eu estou sentindo o que você está me dizendo, eu estou compreendendo. Aí eu faço uma técnica de repetição, né? Você me disse isso, isso. Quer dizer, nessa minha devolutiva, leva essa criatura, mesmo que ela esteja, às vezes, excitante, que ela esteja alterada, a se ouvir. E muitas das vezes a pessoa falou: agora eu já parei, eu vou lá na cozinha comer uma fruta. Não tem dinheiro que pague. É verdade, é muito gratificante, né? A gente poder auxiliar o próximo, isso realmente não tem dinheiro que pague. Não tem. Então, assim, ser voluntário, como eu já disse, ser voluntário do CVV não é ser diferente, não é ser melhor, é ser diferente. E tanto é ser diferente que nós temos uma dificuldade muito grande de voluntariado. Você vê, temos 50, agora no dia 1º de março do próximo ano completamos 60 anos. E temos em torno de 4.600 voluntários, olha que pouco. É um número baixo, ainda mais comparado ao número de ligações que o CVV recebe por dia, né? E a questão do voluntariado, Regis, fala um pouquinho pra gente, como é que a pessoa pode se candidatar, como é que é essa captação de voluntário, qual é a qualificação para ser um voluntário? Eu digo, Marina, e os assistentes da nossa fala, de que o CVV é uma instituição que sempre tem vagas. Sempre tem vagas. A pessoa que tem o sentimento de doação, né, e que queira fazer alguma coisa, porque o nosso primeiro pensamento é: eu vou ajudar o CVV. É uma grande ilusão. Eu vou me ajudar no CVV. Sim. O primeiro beneficiado sou eu. Primeiro, porque tem que haver toda essa desconstrução de tudo aquilo que eu fiz até hoje. Estava certo, mas a partir do momento que eu conheço o CVV, eu recebo uma nova proposta de vida, que é o estar sem julgar, né? Então, a pessoa que quer nos ajudar, seja bem-vinda. Precisa ter 18 anos ou mais, uma disponibilidade física de 4 horas semanais, um dia por semana, sempre no mesmo horário. As 4 horas seguidas, né? Seguidas. Nós estamos com alguns pedidos para quebrar essas 4 horas, porque agora, com o telefone 188, nós não temos tempo nem de ir ao banheiro. Estamos terminando uma ligação, já vem a outra. Então, está se tornando para nós um pouco exaustivo, porque às vezes tem ligação que dura 1 hora, que não é legal, mas dura. Sim. Imagina você, 1 hora ali você concentrado, né? Mas o candidato a voluntário precisa ter 4 horas por semana, um dia escolhido e o horário escolhido, precisa ter uma grande vontade de ajudar, precisa ter
a sabedoria de desconstruir tudo que ele fez até o CVV, está tudo certo. Só que para ser voluntário do CVV ele tem que mudar. E essa mudança ela é exigente. Por quê? Nós apresentamos uma proposta de vida, é uma proposta de vida, que o CVV traz na construção de uma sociedade mais humana, fraterna e solidária. E como nós falávamos anteriormente, se salvarmos uma vida, já valeu a pena. Já valeu a pena, sem dúvida. Isso foi uma frase que foi dita lá daqueles 14 jovens iniciantes, com uma psicóloga, uma psiquiatra, psicóloga, que acompanhava eles no início, né? Então, uma frase foi: se toda a existência o CVV salvar uma vida, já valeu a pena. E a gente recebe muitos relatos: vocês me salvaram. O CVV não tem essa intenção de usar o termo nós salvamos, não. Mas alguém que veio para nós num momento difícil, nós temos várias pessoas que disseram: escreva para todos os voluntários saberem. Eu estava com a corda no banco para me suicidar naquela noite, escutei uma palestra do CVV, passei no posto e joguei a minha corda fora. Nossa, que bacana. Então, né? Então esse candidato ao voluntário, ele precisa, não é que poderia, ele precisa ter esse esforço de auto-reconstrução. Né? Uhum. Ele precisa trabalhar, deixar os conselhos, as receitas, os remédios. Mas eu faria assim. Tudo isso com o tempo. É fácil? Não é muito difícil. E o serviço CVV, ele é organizado, planejado e rígido. Nós assinamos horário livre ponto, entrada e saída. Nós temos que participar de uma reunião mensal. Nós precisamos participar de uma reunião geral bimensal. E nós precisamos ter, no mínimo, um curso por ano. Se eu faltar o meu plantão, sem o substituto, eu estou auto-excluído. Então, a gente fala de que a ideia geral do voluntariado: eu vou quando eu posso, né? Não é assim? É exato. De modo geral, né? Exato, de um modo geral, sim. Na verdade, nós então, tem essas exigências. E uma outra coisa que também é muito exigido de nós é esse exercício da confiabilidade, o exercício do segredo, né? O que outra pessoa contou para mim, mesmo depois que eu saio do CVV, aquilo vai continuar em sigilo. Sim. Então é assim, um curso em torno de 40 horas, é um curso seletivo. Por quê? O nosso produto é o ser humano, né? Sim, é uma responsabilidade grande, né? A nossa mercadoria é o sentimento daquela criatura que nos procura. Mas você que está nos acompanhando, inscreva-se, www.cvv.org.br, venha conhecer de perto. Isso. Tenho certeza, se você, por qualquer motivo, durante a caminhada, não se tornar voluntário, você teve um grande aprendizado para a sua vida. É isso aí, fica aí o convite, né, para que todos se inscrevam, participem. Afinal de contas, o CVV está precisando de novos voluntários, né? Sim. Que abracem essa causa tão importante, né? De valorização da vida. E um fator novo, né? Você faz o curso de casa, é online. É isso aí, Regis. Como você comentou, eu também penso isso. O maior beneficiado no trabalho voluntário somos nós mesmos. Né, o crescimento espiritual, o crescimento moral, né, o aprendizado, isso não tem preço. Isso não tem. Realmente é muito gratificante. Não tem. Gente, comenta um pouquinho pra gente. Eu não sei se lá vocês têm alguma orientação para oferecer aos voluntários em relação a isso, mas hoje em dia as redes sociais têm influenciado muito jovens e adolescentes, né? Nós vemos casos, inclusive, de vídeos nessas redes sociais que simulam, que induzem
ao suicídio e também esse cyberbullying, né, que a pessoa destrói a imagem de uma outra pessoa. Então o comprometimento moral fica muito grave, né, muito agravado, e tem levado ao aumento de suicídios, né? Os dados mostram isso, que a influência das redes sociais é muito forte, muito grande no aumento do índice de suicídios. Existe alguma orientação em relação a isso do CVV para nos passar? Ou lá eles fazem só a captação mesmo quer dizer, o papel de ouvinte, né? Existe alguma informação que você possa compartilhar com a gente a respeito disso? Eu vou dizer o seguinte, Marina, que nós não somos só ouvinte. Nós somos uma troca de conversa. Sim. Né? Então, nós estamos, inclusive, alterando um pouquinho a palavra ouvir por escutar, né? Eu ouvi, é muito raro, agora, eu escutei, eu me envolvi. Né? Então, o nosso serviço é uma escuta, procuramos ser, naquele momento, zerados, a minha personalidade, né? E nessa escuta nós temos orientações, nós temos estudos, como proceder diante das mais variadas situações. Entendi. Nesse caso específico da mídia. Então, o CVV teve no passado dificuldades também de ir para a mídia falar do suicídio, porque se acreditava que poderia desencadear o efeito dominó. Entendi. Como se fosse estimular, né? E, na verdade, a ideia é o contrário. Na verdade, isso demorou alguns anos para o CVV ter essa a liberação, vamos assim dizer, e hoje nós temos cartilhas, documentos específicos que falam de suicídio. Então, nós, enquanto voluntários, nós procuramos, da mesma forma, acolher tudo aquilo que a pessoa nos traz. Às vezes, ou uma grande maioria das vezes, eu não concordo, eu não aceito, né? Eu, enquanto voluntário. Mas naquele momento, eu não sou o Regis, eu sou o voluntário, despojado de qualquer preconceito, de qualquer assimilação minha, né? Para estar à disposição de quem nos procura. E a mídia, ela tem sido, sem sombra de dúvidas, um contribuidor muito bom. Porque veja só, a pessoa que nos contata através do seu celular, a mídia está salvando, né? Está oportunizando a ela buscar, quem sabe, o alívio daquela dor. E hoje você vê que houve algumas séries apresentadas na TV sobre o acordo, sobre o combinado, sobre o efeito do suicídio coletivo, né? E aumentou a procura do CVV após aquela série, dos 13 porquês. Né? Então, também existe a mídia que ela é positiva. Existem um mecanismo que eu não saberia lhe dizer nesse momento, mas existe um mecanismo de que é captado nas mídias sociais, quando está sendo divulgado frases um pouco estranhas, e existe um canal que informa o CVV. Entendi. Que interessante. E se você... Qualquer canal ou então qualquer plataforma que você colocar lá suicídio, vai indicar 188 CVV. E foi detectado há uns 6 para 7 anos que estava sendo planejado aqui no Sul um suicídio coletivo de jovens. Nossa. Foi detectado e esse canal especializado informou o CVV. O CVV tomou as providências, não a instituição, mas os canais, né? Porque nós não sabemos, por exemplo, fazer um salvamento de alguém que está se afogando. Nós não sabemos ir tirar alguém de um fogo, mas os canais competentes, sim.
Então, nós chegamos até os canais competentes e numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, que eu não vou citar só para não, né? Das 5 pessoas, das 5 jovens que estavam planejando, conseguiram salvar 4. Nossa, que coisa. Quer dizer, então, na prática também a gente atua. Nós não saímos do plantão mas cada vez que há uma necessidade, a gente aciona canais competentes, né? E quando a pessoa ela nos procura, durante a conversa, ela nos pede socorro, é o único momento que o CVV pode informar o socorro que ela está pedindo, porque cada posto vai ter uma lista de instituições socorristas. Entendi, compreendi. Então, é o único momento que o CVV ele toma uma partida quando a pessoa pede. Quando E agora né? Agora com o 88 ficou mais difícil, né, Marina? Porque nós recebemos ligações do Brasil inteiro, então nós não temos mais aquela lista local, né? Sim, sim. Mas eu acredito eu acredito e nós acreditamos que as mídias trazem um grande benefício, oportunizam, porque muitas das vezes a pessoa só quer se comunicar através da mídia, ela não consegue se verbalizar. Entendi. É um trajeto do pensamento até a voz, aonde há muitas curvas. Sim, é verdade. Há muitas curvas. Então, a mídia, e para isso o nosso pessoal que atende por e-mails e o teclado, então tem um treinamento específico para compreender aquelas palavras sintetizadas, abreviadas, né? Sim. Que está carregada de sentimentos. Até porque tem uma conotação, né, diferenciada. Quando a gente fala uma determinada frase, a entonação da frase já sugere o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, né? É diferente de você ler a frase escrita, né? Perde essa entonação. Então realmente tem que ser, né, tem que ser feito, esse trabalho tem que ser feito por pessoas treinadas para compreender naquelas palavras o que a pessoa está sentindo, né? Existe essa capacitação, existe a supervisão e existe o acompanhamento, porque não é fácil. Imagino. Mas é muito gratificante. Eu vejo assim, esse 188 surgiu numa hora bem propícia, né? Porque a gente agora, durante esse período de pandemia, eu imagino que tem aumentado bastante o número de ligações, né? Pela solidão, pelo isolamento social. Veja só, o 188 ele surgiu após uns 20 anos de solicitações. O CVV queria ter um número tridígito e gratuito e emergencial. Sim. Então precisou, ou então, não sei se precisou, mas com a ocorrência da catástrofe da Boate Kiss lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CVV local ficou bastante tempo no alojamento, dando o apoio emocional para quem estava ali, né? Com os relatórios e com a documentação elaborada durante esse período, foi para nós uma forma legal de convencermos as autoridades instituídas, lá em 2015, para ceder o número 188, que começou experimental só no Rio Grande do Sul. Interessante. Então, em 2015, nós prevíamos que 188 estaria em todo o Brasil até 2020. Aí, o Rio Grande do Sul não conseguiu atender a demanda do 188. Aí foram selecionadas algumas capitais e se foi estendendo. E em 2018, nós concluímos todo o território nacional. Mas daí vem toda uma burocracia, né, com as operadoras, com as instituições, a gratuidade, né? Alguém tem... A captação de voluntários. O diferencial, por exemplo, eu sou um senhorzinho já bem avançado, né? A dificuldade das adaptações, né? A dificuldade de
acreditar. Imagina só, várias décadas daquele sistema do telefone local, né? Do atendimento presencial. Sim. Daqui a pouco, então, assim, não, nós vamos atender agora o Brasil inteiro. Meu Deus! De forma virtual. De forma virtual, vem toda aquela preocupação da regionalização, o que o Nordeste fala que o gaúcho não fala, né? Sim. O que o carioca diz que o nordestino não conhece. Então, teve toda uma exigência de adaptação, de crescimento e de renúncias, né? Muitas Com renúncias. certeza, sem dúvida. Mas veja bem, agora, né, com essa questão do isolamento social, né, por conta da pandemia, facilitou muito a procura do serviço, né? Se não existisse o canal 188, talvez muitos suicídios não teriam sido evitados, né? Porque as pessoas não poderiam se deslocar até o local físico, né, para ser atendido. E eu vejo também, Regis, que muitas pessoas que são acometidas por deficiências físicas, dificuldade de locomoção, elas são beneficiadas também com o serviço através do canal 188, né? A própria criança, o adolescente, a criança que não sai sozinha de casa, que não poderia simplesmente se deslocar até o ponto de atendimento, né? Então é um benefício muito grande esse canal, né? Nós somos agradecidos, né? A população é a beneficiária. Porque muitas vezes acabava a ligação quando acabava o crédito do celular. E agora não, né? O 88 temos algumas debilidades, sim. A internet às vezes não está boa, né? A internet de quem nos liga às vezes também não está boa, então há conflitos. Mas, de um modo geral, ampliou. E para nós voluntários, o sistema online foi muito facilitador para o nosso autoconhecimento. Cursos que a gente não poderia fazer lá em Recife, por exemplo, porque o custo financeiro é nosso. E agora nós fizemos de casa, né? Então, aumentou as possibilidades e vantagens para quem usa o serviço e para nós nos aprimorarmos no serviço. Sim, sem dúvida. Para nós nos aprimorarmos no serviço. Então, é tudo gratidão, Marina. A própria capacitação dos voluntários agora ficou bem mais facilitada, né? Com essa questão virtual, né? Então, você vê, no meu caso da expansão, todo posto que abre passa pela nossa comissão, né? As orientações, a avaliação daí já é do outro departamento, daí é da comissão que cuida da capacitação. Mas nós foi necessário a gente trabalhar toda uma aceitação, uma adaptação interna. Eu estava acostumado a viajar. Cada cidade que queria o CV, eu ia até lá. Deixei de viajar, diminuiu despesas e acontece a mesma coisa. Nós inauguramos um posto na cidade de Patinga, Minas Gerais, onde os voluntários não se conhecem. Foi tudo virtual. Que interessante. Nós estávamos com a tratativa do local com a prefeitura, né, uma sala, e daqui a pouco deu um insight em alguém. Tá, mas espera um pouquinho. Se nós vamos atender virtualmente, nesse momento dispensa a sala. Sim. Então, assim, para mim, você imagina que para o idoso a necessidade de se adaptar. Sim, sem dúvida. E o posto está lá funcionando, contribuindo, com mais de 30 voluntários, com a mesma formação. Quer dizer, há uma necessidade da gente se adaptar, né? Se moldar. Há uma necessidade. Com certeza. E existe a pretensão desse atendimento virtual permanecer após a pandemia, né? Mesmo que retorne às atividades presenciais, ainda vai continuar com tanta ênfase, com tanta frequência, o atendimento virtual também? Você tem essa informação? Hoje está tudo ainda muito duvidoso para nós. O que está certo é que será híbrido, né? Isso já está certo. Mas o nosso estatuto, ele prevê o atendimento presencial. Sim. Então, veja só, todos os compromissos que nós temos a nível de grande porte, está dito, está contratado, também o atendimento presencial, né?
Sim, sem dúvida é muito Ele importante. deverá continuar, sim, o Entendi. presencial, e deverá continuar, porque o atendimento online, ele facilita muito. Você vê, eu estou em casa, né, nesse momento. Se um colega de uma outra cidade precisa de ajuda no plantão, eu posso ajudá-lo daqui. Exatamente. Quer dizer, então, há benefícios que não tem como desfazer, né? Assim, olhando a grosso modo. Sim, eu penso, inclusive, Regis, que aumenta muito a facilidade na captação de voluntários pela disponibilidade. Às vezes, um voluntário tem a disponibilidade de dedicar 4 horas da sua semana para ficar ao telefone, mas não tem a possibilidade de se deslocar por algum motivo até um ponto físico. Então, eu acho que isso colabora também, né, na captação de voluntários. Existe também exigências, por exemplo, o voluntário fazer seu plantão em casa tem que ter um local só para isto, sem barulho, sem intervenção da família, sem o latido do cachorro, né? Precisa ter uma internet boa, e nem todos têm uma internet habilitada para essa função. Precisa ter um computador ou um notebook, por mais que todo mundo tenha, mas às vezes tem muita gente que ainda não tem. Mas ela veio para ficar. Interessante. Esperamos que a pandemia diminua, ou talvez acabar nunca mais, que ofereça as condições de sair de casa novamente, parecido como éramos, né? Sim. Mas eu acredito que o atendimento online, ele vai permanecer, sim, porque são vários fatores, né? Entra também o financeiro, disponibilidade de tempo, muitas situações. Sem dúvida. É interessante. É muito importante o trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns pelo seu trabalho, Regis. É realmente gratificante, né? Esse trabalho desenvolvido, e a gente vê o benefício nosso e ajudar, auxílio ao próximo também, né? Contornar situações tão difíceis, acolher pessoas necessitadas. Isso realmente é muito importante, né? Das propostas é a construção de uma sociedade mais humana, fraterna e solidária, né? E nós temos um grande sonho de não sei quando não precisar mais ter CVV. É verdade. Eu acho que isso está muito longe. Mas foi o sonho dos fundadores, né? Sim, sem Existiu o dúvida. CVV por um período, mas a gente está aqui também, não apressamos que isso aconteça, mas também não tiramos da espiritualidade, né? Quem Quem sabe? sabe, depois de Quem uma sabe? transição planetária aí, quem sabe seja possível. Enquanto não ocorre, estaremos aqui. Estaremos aqui trabalhando para isso, né? Colaborando aí com a sociedade, né? É isso É mesmo. isso. E a gente tem recebido um retorno muito bom, né? Das instituições, da própria comunidade. Falta para nós pessoas disponíveis para a divulgação, né? Uhum. Falta voluntários com possibilidade além do plantão, Sim, porque o plantão é a nossa primeira meta, né? O plantão de atendimento. Mas nós precisamos de alguém para a secretaria, nós precisamos de alguém para facilitar cursos, nós precisamos de alguém para divulgar isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós precisamos de alguém que controle os relatórios, porque nós somos quase que uma franquia, porque cada cidade que tem o CVV, ele tem uma instituição mantenedora, mas ele deverá seguir as orientações do Centro de Valorização da Vida Nacional. Quer dizer, então, temos relatórios mensais. É uma empresa. é uma empresa. É isso aí. Uma Então tem empresa sem. espaço para muita gente, né, Regis? Tem espaço para muitos Tem, voluntários. tem. Quando nós fizemos as capacitações, né, a gente sempre deixa a opção no final das 40 horas, se ele quer ir trabalhar no virtual, se ele quer ir trabalhar no teclado, né? Se esse candidato quer trabalhar respondendo e-mails. Nós recebemos
Eu não tenho exatamente, mas me parece que é mais de 500 e-mails por dia. Nossa. Pois é, mas interessante isso, porque ainda que a pessoa não se sinta capacitada, por exemplo, de fazer um atendimento, talvez ela possa se candidatar até para divulgar nas mídias sociais sobre o CVV, o trabalho do CVV, tantos trabalhos voluntários aí que você mencionou, né, que a pessoa pode se candidatar e que vai ajudar, né, o projeto. Para nós, o nosso grupo, né? Todos os voluntários, para atuar em alguma frente, ele precisa ser aprovado. Sim. É? Agora, dentro dessa aprovação, ele pode escolher esses canais, né? Essas possibilidades que, além do seu plantão, por que ele precisa estar capacitado? Nós vamos ter uma ação, por exemplo, lá numa comunidade, porque nós vamos até as universidades, os colégios, os hospitais. Quem nos solicita um serviço, dentro da nossa possibilidade, nós vamos até lá, que nós chamamos de CVV comunidade, que é o CVV fora do plantão. Entendi. Que vai até o local. Vai até o local, nós formamos grupos na comunidade, onde já tem um grupo organizado, nós vamos lá trabalhar como aquele voluntário, aquela pessoa poderá se auto-melhorar, né? Só que mesmo os voluntários que vão nessas atividades, ele precisa estar habilitado, por quê? Se numa conversa lá, alguém precisa ser atendido. Sim. Então ele não se sente à vontade para dar o plantão, né? Mas ele precisa estar imbuído da proposta. Compreendi. Né? Ele precisa. E eu participei já de várias coisas. É muito rico você pegar, por exemplo, uma instituição de recuperação de pessoas. E nós temos um serviço que chamamos de Caminho de Renovação Contínua, CRC, que a gente faz dessa. Então, você imagina, assim, porque você já tem um trabalho, você imagina alguém que teve tudo na vida, perdeu tudo na vida e está naquela casa ali. E nós oportunizamos que ele fale dessa dor, dessa mágoa, dessa perda. E nós estamos ali, juntos. Eu fico pensando. Não podemos devolver o patrimônio, não podemos devolver a família, não podemos costurar o que está rasgado, né, na vida da pessoa. Nós estamos ali para a pessoa mesmo colocar a linha na agulha e se costurar. É verdade. Eu fico pensando nesses profissionais de saúde que devem estar passando, devem não, né? Estão passando por uma situação tão delicada, com a perda de muitos pacientes, de não conseguir reverter, salvar a vida, o peso que isso deve ter, né? No sentimento, no coração de cada um deles. E, de repente, um profissional desse ter a oportunidade de telefonar, de conversar, de ser acolhido, ou um policial, por exemplo, que por medidas drásticas seja obrigado a tomar atitudes que possam, né, tirar a vida de alguém, poder desabafar com alguém, né? Coisas que a gente não vai levar para dentro de casa. Né? Sim. Aqui em cidades menores, eu falo aqui onde eu vivo, né? Então, muitas vezes os CAPs, os postos de saúde, organizam os seus pacientes e o CVV vai lá 1 hora conversar com eles. Porque, olha a diferença, o profissional da saúde, ele é remunerado, ele tem metas, ele tem que atender tantas pessoas em 2 horas. Exato. Por exemplo. Então, eu sempre brinco com eles aqui, eles dizem, lá vem o velhinho, né? Por quê? Eles têm tempo limitado, nós não temos. Sim. Né? Nós, em média, quando nós vamos nesses locais, a conversa é de 2 horas, 2 horas e meia, né? E quando ele é permanente, semanal, então a gente fica em torno de 1 hora e meia, 2. E é todo um processo. E eles se sentem tão bem, porque os profissionais vejam no CVV uma extensão. Sim. E a gente recebe algumas ligações que a pessoa fala assim, meu psicólogo me deu esse número.
para ligar para vocês. Legal. E a gente divulga nessa linha mesmo, né? Os profissionais podem nos indicar. Atualmente nós estamos um pouco seguros, reduzidos, porque é o excesso de ligação. E daí nós ficamos tristes de não poder atender a todos, né? E quando você falava anteriormente, como que nós ficamos com a mídia, como que nós trabalhamos isso, é muito interessante que muitas instituições divulgam o CVV. Sim, é verdade. Setembro Amarelo foi uma loucura. Nós, na nossa casa, nós fizemos, inclusive, uma palestra falando sobre o Setembro Amarelo e a importância da prevenção ao suicídio. E nós citamos também o CVV. Tem muito. Então a gente também agradece e ao mesmo tempo se preocupa para que não haja uma informação enganosa, né? Sim. Já aconteceu de nós estarmos com 70 pessoas na fila esperando para ser atendido. E aí o André Trigueiro pega a gente e diz, mas propaganda enganosa? Pois é, André, nós estamos uma busca de voluntários, é uma deficiência que nós temos, né? Sim, sem dúvida. É verdade. Regis, fala pra gente, por favor, quais são os canais que um voluntário pode entrar em contato? Inicialmente, www.cvv.org.br. Para ser voluntário, vai ter um portal que tem o formulário para se inscrever. Perfeito. Lá desse portal, diretamente vão mandar, alguém direciona para a cidade, que já tem CVV, onde o pretendente mora. Se a cidade não tem CVV, vem para a expansão procurar abrir um posto naquela cidade. Entendi. E que nesse momento está muito, muito legal, porque aquele candidato que não tem CVV na sua cidade, nós encaminhamos para um outro posto para ele fazer a capacitação online, sem a necessidade de abrir um posto naquela cidade do solicitante. Entendi. Por 188 também pode se inscrever, só que é muito, o 188 ele é muito amplo, né? Uma pessoa do Rio quer ser voluntário no Rio e quem sabe vai atender alguém lá do Amazonas. Entendi. E o voluntário, às vezes ele está tão focado no atendimento que ele perde de anotar os dados do pretendente. Né? Mas o número de atendimento também, né? Então, sim. Mas acontece. É muito legal quando o voluntário está no 88 e a pessoa diz, eu quero ser voluntário, como é que eu faço? E o voluntário, ele diz, olha, você deixa o seu contato que eu vou encaminhar. E é muito gratificante quando a expansão abre o e-mail que tem ali, eu quero ser voluntário, quero ser voluntário, quero ser voluntário, né? É verdade. Bom, eu espero que a gente consiga aqui divulgar um pouco do trabalho e que a gente consiga também colaborar com essa captação de voluntários, né? Afinal de contas, fazer o bem é sempre muito gratificante, né? Muito bom. Ficamos à disposição, ficamos agradecidos e quem se sentir tocado, por favor, se quiser, tem vagas, passa pela capacitação. Eu vou deixar aqui embaixo da nossa palestra o endereço, o telefone de contato também, e as dicas, e também no nosso canal, para que as pessoas possam procurar o serviço e se candidatar. E lembrando, né, fé sem obra não dá resultado. Não dá resultado. Não adianta ir lá no centro espírita para assistir a palestra, tomar água fluidificada, né? E sair leve. Mas o que eu vou fazer com isso depois? Aqueles 14 jovens fundadores do CVV em 62, em 68 fundaram o hospital. Nós temos um hospital específico para doença mental em São José dos Campos, com 116 leitos hoje. Aqueles mesmos jovens que levaram o efeito daquela palestra, tá, Marina? É verdade. Fé sem obras é morta. Não adianta a gente só não fazer o mal, é preciso a gente fazer o bem, não é? Agir, né? Agir. Isso aí. Regis, muito obrigada pelo seu tempo,
por compartilhar aí sua experiência, o seu conhecimento. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi um grande prazer conversar aqui. A gente agradece também por termos chegado até vocês. Agradeço a moça aqui de Santa Catarina que indicou. A Rose é uma grande querida, também tem um trabalho muito bonito lá na comunidade Cidade da Esperança. E continuamos aqui, Marina, quando precisar ou quando tiver uma outra oportunidade. Não precisa ser eu, nós temos um leque de palestrantes, de pessoas disponibilizadas para essa função. Muito obrigada, Regis. Obrigada, Rose. Gratidão aí por servir de ponte aí esse canal, né, que nos colocou em contato com o Regis, com o CVV. E muito obrigada pela presença de vocês. Foi um grande prazer mais uma vez, Regis. Gratidão. Muito obrigado. 188 continua disponível. Que assim seja.